Bom, essa última plenária tem como tema os limites do etanol de primeira geração. É crucial para o Brasil discutir isso. Eu acho que, para mim, é um jogo de carta marcada. A pessoa que eu vou chamar agora aqui ao palco, eu sou um admirador pessoal, sou um fã do professor José Goldenberg. Professor Goldenberg, por favor. Não dá para ler o currículo do professor Goldenberg rapidinho. Apenas dizer, físico da Universidade de São Paulo, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, secretário de Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, mas eu gostaria de acrescentar algo ainda, Goldenberg. Eu morei muitos anos na Alemanha e existe na Alemanha aquela ideia das pessoas que representam a consciência científica de um país, e se acho que pudéssemos ter esse conceito aqui no Brasil, eu o atribuiria a você. A palavra é sua. E após a palestra do professor Goldenberg, eu vou moderar algumas perguntas de vocês e minhas também dirigidas a ele. Boa palestra. Bom, meus amigos, eu vou falar em português, apesar das transparências que serão exibidas na tela, seria em inglês para benefício dos nossos convidados. E o tema que eu quero abordar são os limites da primeira geração para a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Este é um tema que está se tornando extremamente atual, uma vez que a procura das inovações tem sempre um atrativo muito maior do que a realização do que já se sabe. E eu quero argumentar com os senhores aqui que, no caso de primeira geração, nós já temos um longo caminho em que nós podemos ganhar, podemos aumentar a produtividade de uma maneira significativa, o que, portanto, abre uma janela de oportunidade para a expansão da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, até que tecnologias de segunda geração atinjam a maturidade. E, para uma pessoa que a vida toda defender os desenvolvimentos científicos e tecnológicos, pode parecer até uma visão um pouco pessimista dos estudos que estão sendo feitos em segunda geração. Não é um problema de pessimismo. O que eu queria indicar aos colegas aqui presentes é que a primeira geração ainda não está esgotada e que nós temos um caminho significativo pela frente. Bom, os números, naturalmente, foram discutidos durante vários dias aqui. Eu não vou me ater aos detalhes, mas eu simplesmente lembro, através dessa transparência, que o Brasil está produzindo produziu, no ano passado, 22,5 bilhões de litros em 3,4 milhões de hectares. E essa produção, ela substitui aproximadamente 1% da gasolina usada no mundo. A gasolina usada no mundo, ela é de aproximadamente 1,2 trilhões de litros por ano. E, portanto, a produção brasileira, unicamente, substitui aproximadamente 1% da gasolina no mundo. E os Estados Unidos produzem um outro tanto, um pouco mais, de modo que, no total, toda a produção de etanol no mundo substitui aproximadamente 3% da gasolina no mundo. Não é muito, mas é significante. Eu queria lembrar aos senhores que o consumo mundial de petróleo por ano é de aproximadamente 85 milhões de barris por dia, e cada vez que a Arábia Saudita aumenta a produção em 1 milhão, ou reduz a sua produção em 1 milhão, isso tem um impacto sensível no preço do petróleo. As características do etanol da cana-de-açúcar também devem ter sido discutidas com grande profundidade durante as sessões técnicas. Eu simplesmente lembro aqui que, no ciclo de vida, ele reduz as emissões de gases de efeito estufa de 84%. E o milho, sob esse ponto de vista, é bem pior, porque ele reduz menos, e beterraba
um pouquinho mais, mas ainda significativamente menos do que etanol de cana. E o custo de produção, no entretanto, do Brasil é significativamente mais baixo, é 60% mais baixo do que o custo de produção de milho e 75% mais baixo do que a produção de beterraba. E o rendimento por hectare é aproximadamente 6.500 litros por hectare. E a tabela seguinte, que eu não vou discutir em detalhe, mas essa apresentação está disponível aos senhores pela internet, há um resumo, então, que permite comparar a produção de etanol de cana-de-açúcar, milho e beterraba, de onde emanam estes números. Conclusão. Cana-de-açúcar é, no momento, o produto bruto de maior sucesso em uso hoje. E a capacidade de expansão da produção de etanol advém de duas componentes. A primeira são ganhos de produtividade, que permitiriam uma produção maior na mesma área e a expansão geográfica para áreas maiores. E, do ponto de vista de produtividade, o que se pode dizer é o seguinte, é que cana-de-açúcar é um produto tropical, isso é uma boa parte dos problemas que se encontram hoje no mundo todo, porque cana-de-açúcar não dá bem em climas temperados como o dos Estados Unidos. E é uma coisa típica da área tropical. Isso não é a primeira vez na história que acontece. O Império Britânico, boa parte da atividade do Império Britânico se baseou no uso de chá, né, na produção e venda de chá no mundo todo. A Revolução Americana até começou por causa de um incidente em relação ao chá, e o chá não era produzido na Inglaterra. O chá era produzido na Índia e vendido no resto do mundo. De modo que a comparação com a produção de etanol na área tropical e a sua utilização nos países industrializados não é nenhum evento sem precedentes. Ele é um carboidrato C4 e tem uma capacidade de captura de energia solar extraordinária, de aproximadamente 6%. E esse número eu quero mencionar. Esse número de 472 toneladas de cana por hectare ou 219 toneladas de biomassa seca por hectare. É um produto que captura energia solar de uma maneira muito significativa. E é por isso que a comparação é feita, às vezes, de que o etanol produzido da cana-de-açúcar aqui no Brasil é basicamente a conversão de energia solar num líquido. Da mesma forma que um coletor solar que esquenta a água, captura energia solar e transforma em calor, que é usado para aquecer água em residências, ou um painel de células fotovoltaicas que capturam energia solar e transformam em eletricidade, a cana-de-açúcar é um detetor que captura energia solar e que, passando por certas transformações, que os senhores conhecem bem, acaba se transformando num líquido. Mas, no fundo, ela é praticamente energia solar, a menos dos ingredientes que forem colocados na sua preparação, que não são muitos, são pequenos, como mostra o balanço de energia e de carbono no seu ciclo de vida. E aqui tem uns números que são apenas indicativos, que são das produtividades que a gente consegue com cana-de-açúcar, em vários lugares do mundo. Então, nós temos a média de aproximadamente 84 toneladas por hectare por ano, o máximo que foi alcançado é 148, e outros números que são citados aí. Mas isso é expresso de uma maneira, acho que mais clara, por esse gráfico que nos foi cedido por um pesquisador americano, no Havaí, e que é muito interessante. Ele mostra, no eixo vertical, nós temos toneladas de biomassa por hectare por ano. E depois nós temos o valor teórico, que é aquele que eu mencionei antes, 219. Depois, senhores veem o que acontece. Quer dizer, a primeira curva do lado direito.
não é mesmo? Uma produtividade muito menor devido a problemas de natureza agrícola, como pestes e uma variedade de outros problemas. À medida que eles forem sendo removidos, a gente vai conseguindo uma produtividade cada vez maior. Nós temos, então, do lado direito, nós temos números que são mais ou menos realistas, depois, em seguida, nós temos limitações ambientais também, e, finalmente, nós temos limitações que são fisiológicas, isto é, que dependem do tipo de cana que nós formos usar. E isso se reflete de uma maneira muito clara nesse tipo de gráfico, que é muito interessante, e que é o seguinte: ele dá o aumento da produtividade ao longo dos anos do programa de etanol aqui no Brasil. E são gráficos muito impressionantes, como os senhores estão vendo, porque a produtividade, no gráfico da esquerda, ele tem duas curvas, tem uma produtividade agrícola e tem uma produtividade industrial. E ambas cresceram ao longo dos últimos 35 anos a uma taxa de aproximadamente 4% ao ano. 4% ao ano é o sonho de qualquer empresa. Eu duvido que haja muitas empresas que tenham conseguido manter uma taxa de crescimento de 4% durante 35 anos. E, em consequência, olhando o lado direito, a gente tem a produtividade, que é, então, o número de litros por hectare. E são esses números impressionantes. Então, em 1975, o número era aproximadamente 2.100, 2.200, e hoje ele supera 6.000. E a grande pergunta, então, no que se refere à produtividade, é o seguinte: nós vamos poder continuar crescendo a 4% ao ano? O que precisa fazer para continuar crescendo ou a 4% ao ano, ou um pouco menos? É claro que se a gente... deve ter sido apresentado aqui os trabalhos das empresas que trabalham no setor industrial, sobretudo a Dedini, que tem feito muito trabalho nessa área, e na área industrial os ganhos importantes foram conseguidos, já se conseguiram eficiências muito altas. É um pouco duvidoso de que se consigam grandes avanços na área industrial, exceto talvez no que se refira à água, à reciclagem de água, porque a produção de etanol de cana-de-açúcar aqui no Brasil ainda usa uma quantidade considerável de água, o que não é indispensável, porque a cana tem água. O problema é utilizá-la de uma maneira inteligente. Agora, vejam, de onde que vem o que a gente chama de limites fisiológicos? Os limites fisiológicos são a quantidade de açúcar que a gente tem dentro da cana. Isso aqui é um gráfico interessante. Foi uma distribuição basicamente do teor de açúcar. E os senhores veem que é uma amostragem feita com 100 usinas da região centro-sul do país. E os senhores observam que a média está lá aproximadamente em 15, mas porque existe um número grande de usinas concentradas lá, tem algumas piores, que estão do lado esquerdo, mas tem algumas melhores. E essas melhores é que devem ser procuradas como exemplo para aumentar a produtividade. Então, meus amigos, mesmo sem manipulação genética, que eu vou mencionar en passant, no fim, mesmo sem manipulação genética, há ganhos a atingir com uma melhor seleção das espécies que se usam hoje. O pessoal da área agrícola me disse que há 30 anos atrás, 35 anos atrás, se usavam apenas 4 variedades de cana para a produção de cana-de-açúcar. E hoje elas já são centenas. De modo que há uma ampla possibilidade de escolha, é uma escolha mendeliana.